A IPI Central de Presidente Prudente apresenta uma mensagem de Deus para você. Eu creio que uma boa definição do que é ser um cristão é aquele que crê em Jesus e procura seguir seus exemplos. Há uma atitude de Jesus muito interessante, nem sempre seguida pelos seus seguidores, né? Jesus vai a Jericó e encontra um baixinho trepado numa árvore chamado Zaqueu. Então Jesus pede que ele desça da árvore e de oferecido diz: hoje me convém ficar em tua casa. Eu, seguindo esse exemplo de Jesus, entrei em contato com o pastor Evandro e disse: me convém pregar na sua igreja. E por que eu me ofereci? Apesar de também que ele já estava com o convite pronto. Final do ano passado, quando as coisas da jubilação já estavam caminhando, um dia na minha meditação, lendo o milagre de Jesus, curando 10 leprosos, um apenas voltou para agradecer. E aquilo me inquietou muito e motivou o meu coração a tomar uma decisão prática de visitar todas as igrejas que foram importantes na minha vida, bem como as pessoas que também marcaram a minha vida. E aí, a partir de janeiro, eu comecei minha peregrinação. Muzambinho, Poços de Caldas, e aí todas as igrejas pelas quais eu passei, pessoas que me abençoaram ao longo da vida, e faltava aqui a igreja minha mãe espiritual, na qual eu passei a maior parte da minha vida. Por isso, hoje eu estou aqui para uma manifestação sincera de gratidão, para dizer o meu muito obrigado a esta igreja ao longo da sua história, pela maneira como ela tem me abençoado. A decisão da jubilação não foi algo extemporâneo. É uma decisão de 30 anos atrás. Permita-me repetir uma história que você já ouviu pela manhã. Em 1985, eu e mais 3 pastores saímos aqui, de frente ao templo antigo, para Rondônia, levando o primeiro Fusca missionário que a nossa igreja comprou. 2 desses pastores voltaram antes e eu fiquei com o reverendo Ryoshi Izuka, pastor japonês, que morava em Brasília. Pastor Ryoshi era o coordenador dos campos missionários. Ele tanto cuidava dos campos em andamento, quanto tinha que propor aonde nós deveríamos abrir novos campos de trabalho. De repente ele vira para mim e diz: Paulo, no final do ano eu vou deixar a minha função. Eu disse: reverendo, mas o que é isso? O senhor tem 60 anos, o senhor está inteirão. Ele veio do Japão, o homem era samurai, cuidava muito da alimentação, fazia exercício. Eu falei: mas o senhor só tem 60? Ele falou: é por isso mesmo. Na minha cultura no Japão, quando alguém atinge essa idade ou está exercendo uma função para a qual ele não vai ter tempo de vida suficiente para exercê-la, então ele não deve ficar nela. Nessa função que eu estou, a nossa igreja precisa de alguém que vá viver pelo menos mais 50 anos, e não sou essa pessoa. Se Deus me der mais 15 ou 20 anos de vida, será muito. Discutir com o japonês e brigar com o japonês não tem jeito. Ouvi aquilo. E olha que em 1995 estava em Brasília num encontro de pastores. O reverendo Ryoshi faleceu. Nem os 15 anos que ele havia pensado viver, ele viveu mais, apenas 10. E é lógico que esse princípio pode ter situações contrárias, ou negativas e positivas, mas em algumas firmas japonesas ela está estabelecida até hoje. Na Honda, por exemplo, filho do presbítero Walter Signorini, que esteve hoje aqui pela manhã, o João Arthur, é engenheiro de produção. Ele fez 50 anos esse ano. E a Honda já o avisou que daqui 10 anos ele vai ser mandado embora. Prós e contras, a gente sabe nisso. Mas a filosofia é a seguinte: normalmente nessa idade a pessoa entra numa zona de conforto. E nem sempre está aberta para novos desafios, e a empresa precisa de gente pensando coisa nova. Lógico que as empresas dão uma condição muito especial para que isso possa acontecer.
Então, em setembro de 85, eu fui a São Paulo, no outro encontro de pastores, e Anabatista do Morumbi, com Ari Veloso, e o preletor nos desafiou a planejar a vida, curto, médio e longo prazos, 10, 20 e 30 anos. Naquele período, eu era coordenador do departamento de promoção da nossa Secretaria de Evangelização, morava em Londrina. Então, quando eu fui fazendo o meu planejamento, quando chegou nos 30 anos, eu me lembrei do japonês. E disse, eu vou também, quando 60 anos, eu vou tirar o time de campo. Eu não sei quanto tempo Deus vai me dar de vida. Eu tenho muito sonho, muita coisa que eu gosto de fazer, que não dá tempo de fazer, levando em conta o trabalho normal. Então, quando chegar a 60, espero ter condições para tomar essa decisão. Isso foi em 85. O tempo passou, os 30 anos se passaram, 2015 chegou, eu fiz 60. Eu sei que não parece, você olha para mim e fala, não é possível, está muito conservado. O tempo passou, Deus me deu a bênção de sobreviver, viajei tanto, passei por tantos momentos difíceis, e aqui estou, então, cumprindo um projeto que Deus acabou abençoando. Portanto, meus irmãos desta igreja amada, minha presença hoje aqui é muito simples para dizer a vocês muito obrigado, minha profunda gratidão pela participação desta igreja desde 1967, na minha vida e na vida da minha família. Mas eu quero fazer essa palavra, quero declarar essa palavra baseado na palavra de Deus. Por isso eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não é fácil definir saudade. Todos nós temos saudade de alguma coisa, mas não é fácil definir esse sentimento. Tomás Antônio Gonzaga, que fez parte da Inconfidência Mineira, escapou de ser morto como Tiradentes, mas foi exilado para Portugal. E longe da sua terra, a saudade era tanta que parece que os passarinhos de Portugal não cantavam como os passarinhos do Brasil. E essa saudade foi tão grande que ele escreveu a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Como a saudade mexe no coração das pessoas. Como não citar Casimiro de Abreu? Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais.
Mas interessante que esses dois belos poemas não definem saudade. Falam da saudade. Uma menina crente no Senhor Jesus, de 12 anos, foi acometida de um câncer violento. E prevendo a sua morte no dia seguinte, a mãe se retirou para um canto do quarto e chorando amargamente. O médico entrou e a menina estava deitada na cama, bem debilitada, e ela disse ao médico: doutor, minha mãe está chorando, porque eu vou partir para o Senhor. E eu sei que ela vai ter saudade de mim. E aquele médico disse: o que é saudade? E ela disse: saudade é o amor que fica. Gostei demais dessa definição. Saudade é o amor que fica. Paulo, nesse texto, fala em saudade. A Bíblia fala em alguns lugares sobre saudade. Nesse texto, ele fala à igreja de Filipos que tinha saudade daquela comunidade. Paulo fundou aquela igreja, Paulo plantou aquela igreja na cidade de Filipos. E tinha um relacionamento com ela muito próximo, muito querido pela igreja. Tanto é que ele dedica a ela uma das mais belas cartas, extremamente pessoal. Essa igreja, preocupada com a situação de Paulo, preso em Roma, já no final da vida, envia Epafrodito, líder da comunidade, para passar um tempo com Paulo, dando-lhe um apoio emocional. Até onde a gente estuda nas Escrituras, parece que Epafrodito era um homem de bom humor. Porque às vezes você receber a visita de uma pessoa mal-humorada é a pior coisa que tem. Então a igreja de Filipos pensou e disse: Epafrodito é o homem, vamos mandar o homem. Só que ele chegou em Roma, ficou doente, Paulo teve que cuidar dele. Mas ele passou um tempo demonstrando amor e carinho. E aí então Paulo, quando é o momento dele voltar, Paulo resolve pegar o seu iPad e escrever a carta aos Filipos para que Epafrodito pudesse levá-la. E nessa carta ele diz: eu tenho saudade. E quais são as razões da saudade que Paulo enumera? A primeira delas ele diz: porque vocês são cooperadores no Evangelho. Paulo reconhece em oração, agradecendo a Deus, porque aquela igreja cooperou, trabalhou junto para o desenvolvimento do reino de Deus. Paulo tinha plena consciência desde a sua conversão que ninguém faz nada sozinho na vida e muito menos no reino de Deus. Quando ele se converteu em Damasco, para poder sobreviver, a igreja correu um risco muito grande, colocou-o num cesto de noite e desceu pela muralha, porque ele já estava sendo perseguido por pregar o Evangelho. Irmãos, nós temos muitos heróis na Bíblia que nós conhecemos os nomes, mas nós não temos os nomes daqueles que seguraram as pontas das cordas para que Paulo descesse naquele cesto. Paulo não era, naquele momento, um grande pregador, não era o teólogo que seria mais tarde. Era um jovem cristão. E a igreja de Damasco não sabia que naquele cesto estava o homem que Deus iria usar para escrever quase a metade do Novo Testamento. Paulo aprendeu desde a sua conversão que é preciso trabalhar em cooperação, fazer as coisas juntos. Trabalhar em equipe e não em eu-quipe. Paulo sempre teve pessoas, ele ia treinando pessoas, Timóteo e outros, que ele ia passando essas informações de vida, fé e conhecimento das Escrituras. E Paulo diz àquela igreja que esse trabalho de cooperação não é vão no Senhor. Paulo estava preso em Roma, mas pagava aluguel da prisão. Seria muito interessante, quem sabe, essa lei voltasse, né? No Brasil, os presos também pagassem o tempo que passam na cadeia. Paulo pagava aluguel, era cidadão romano. E ele dependia da ajuda das igrejas para fazê-lo. E Epafrodito, quando foi, levou também uma oferta. Só que Paulo, quando escreve a carta no finalzinho, ele diz: o vosso trabalho não é vão, nós estamos trabalhando juntos, porque os da casa de César vos saúdam. E quem eram os da casa de César? Os guardas pretorianos, elite do Império Romano, os filhos dos generais que eram treinados para dar continuidade ao Império. De 6 em 6 horas havia um quarteto de guardas pretorianos que ficava com Paulo.
Eram 24 jovens durante as 24 horas. Alguém um dia disse, a gente não devia ter dó do Paulo, a gente tinha que ter dó daqueles meninos. Porque ficar 6 horas na frente do Paulo era terrível, porque não tinha outra palavra a não ser o Evangelho do Senhor. E por isso, muitos jovens da guarda pretoriana aceitaram o Senhor. A elite romana, na elite romana, também havia pessoas tementes ao Senhor. E por que isso foi possível? Porque você tinha alguém lá na frente da batalha, mas você tinha a retaguarda. Trabalho de cooperação. Meu pai, que foi pastor aqui tantos anos, dizia sempre que há 3 tipos de crente nas igrejas. Aquele que trabalha, aquele que não trabalha e o que dá trabalho. Sabe, irmãos, em todas as igrejas há o crente agulha ou alfinete. Já viu falar nele? O crente alfinete é aquele que não perde uma chance de dar uma alfinetada. Pim! Aquela palavra que vai lá na alma, que fere. Fui pregar numa igreja, era 7h25, o culto começava às 7h30, a porta da frente estava fechada. Um grupo de pessoas ali, 10 pessoas, até que tudo fosse aberto. Uma irmã que estava do meu lado disse, pastor, se essa igreja tivesse administração, nada disso estava acontecendo. Essa é uma irmã alfinete. Ela carcou uma alfinetada na administração da igreja. O que aconteceu? O zelador, quando foi subir as escadas até chegar no nave do templo para abrir, escorregou, caiu, se machucou. Lá veio ele mancando, para poder abrir a porta para a gente entrar. E quando ele contou a história, ela falou, eu não sabia. Uai, por que critica antes? Sabe o que eu virei para ela e disse, a senhora nunca esqueceu nada na sua vida? Essa igreja, eu sei, tem tanta coisa para ser feita. Você tem cooperado? Você tem ajudado na sua caminhada? Você tem participado para que as coisas caminhem bem? Ou você tem sido um crica, que não perde a oportunidade de ver alguma coisa fora do lugar, para falar mal da liderança, para descaracterizar o trabalho da igreja? O desejo de cooperar tem que estar no nosso coração. Você tem que ter o desejo de se envolver com a obra do Senhor. Eu tive a oportunidade de estar em Accra, Gana, na África, e na hora do ofertório, um dos momentos mais lindos do culto, porque o povo vem pelo corredor central dançando aquelas danças africanas, um rebolado só. Eu olhei e pensei, estou na Marquês de Sapucaí, porque é coisa interessantíssima, povinha. Aí o pastor me disse, olha, tem irmãos nessa fila que estão desempregados, os envelopes estão não tem nada dentro. Eu falei, mas por que estão fazendo isso? Ele disse, porque ele quer cooperar no domingo que vem. E ele espera que Deus lhe dê a graça de um trabalho para domingo que vem ter dinheiro no envelope e ele vir aqui com o envelope cheio de dinheiro. Você tem cooperado? Ao longo do tempo que vivi aqui, tanta cooperação. Eu vou evitar de dizer nomes, porque senão eu vou cometer injustiças. Então, vamos ficar sempre lembrando como é bom trabalhar em equipe, como é bom encontrar pessoas disponíveis, pessoas que estão dispostas a fazer trabalhos mais simples, mas que são necessários. É uma ilustração que eu já contei tantas vezes aqui, mas pastor vai ficando velho, não vai renovando as ilustrações, não é? Vou repetir porque com certeza tem gente que aqui não sabe, e se você já sabe, Deus está falando com você mais uma vez. Uma escola bíblica de férias, a missionária, no momento de intervalo, foi fazer a brincadeira de trenzinho com as crianças, e logo o maior já virou a máquina, e aí os outros punham a mão um atrás do outro, ia formando o trenzinho que corria lá no salão social. Tempo da Maria Fumaça. E lá no finalzinho ficou um garotinho de 4 anos. Mas como o trem pegou uma determinada velocidade, ele desgrudou e ficou correndo sozinho lá atrás. Não fez beicinho, não chorou, não parou de correr.
E a missionária, depois que terminou, foi conversar com ele, mas por que você não chorou? Por que você continuou? Ah, tia, eu era apenas a fumacinha. Quem sabe Deus pode chamar você para ser máquina. Quem sabe Deus pode chamar você para ser um vagão de refeitório. Quem sabe Deus pode chamar você para ser um vagão de carga. Porque, meus irmãos, se uma Maria fumaça, quem aqui se lembra dela? Se não sai a fumacinha, ela explode. Então nós precisamos de gente também que faça o trabalho da fumacinha. Paulo diz, eu tenho saudade, muita saudade de vocês, porque vocês cooperaram com o meu ministério. A segunda razão pela qual Paulo diz que tem saudade, nesse texto que a gente leu, é pela participação na graça de Deus, versículo 7. Paulo diz, eu dou graças a Deus porque vocês participaram da graça de Deus comigo. E o que significa isso? Quando você é agraciado com a bênção de Deus, com a salvação em especial, e outras graças que Deus dá, você não tem que pensar que você tem que guardar isso para você, na sua despensa espiritual. Você tem que usar, era que nem o maná lá no Antigo Testamento, não adianta guardar para o dia seguinte que vai apodrecer. Então, participar da graça é quando você é abençoado. E aí você se dispõe a abençoar outras pessoas. E Paulo diz, olha, igreja de Filipos, eu dou graças a Deus, porque vocês participaram na graça comigo. Eu recebi graças, eu passei graças a vocês, vocês receberam graças e vocês manifestaram graças para mim. Isso é participar na graça. Infelizmente estamos vivendo um tempo na religiosidade brasileira, de pessoas que querem ter um conhecimento de Deus, ou envolvimento com Deus, graças de Deus, bênçãos de Deus, só para prazer pessoal. Só querem para si e não para dividir. Meus irmãos, a melhor definição de milagre que a gente tem na Bíblia é que em algumas vezes Deus faz milagre por Ele mesmo. Na maioria das vezes Deus usa pessoas para fazer milagres. Sabia disso? Jesus multiplicou o pão e peixe, mas um garotinho colocou 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor. Jesus tirou Lázaro do túmulo, mas os homens tiraram a pedra. Quantos aqui querem receber uma graça do Senhor hoje à noite? Não é pegadinha, não. Que bom, você quer receber uma graça. Para quê? Só para ficar com você? Você se lembra de Abraão, quando Deus o chamou e disse, eu vou te abençoar. Porém, sê tu uma bênção. Então, meus irmãos, a igreja só caminha quando a gente reparte a graça. Quando a gente é disponível para abençoar e compartilhar com outros aquilo que Deus tem nos dado. Nas diferentes áreas da vida. Reparta, compartilhe. Não seja egoísta com as bênçãos que você tem recebido. Em 1998, o Tiago, meu filho mais velho, manifestou a convicção do chamado de Deus para a vida dele, para o pastorado. Menino precoce, graças a Deus, nos estudos, terminando o colegial com 17 anos. Nós achamos que ele era muito novo para ir para o seminário. O seminário, às vezes, é uma casa de loucos, uma coisa meio complicada, né? Quem passou por lá sabe. Cair no mundo das ideias, da filosofia, da teologia, não é uma coisa para principiantes e nem para pessoas muito jovens. Então, pela fé, nós oramos em casa numa noite e decidimos que iríamos mandá-lo para passar um ano na Inglaterra através de uma missão de amigos lá de Uberlândia, em Manchester. Agora, você que é pai, sustentar um filho no Brasil, fora de casa, já é caro. Sustentar um filho fora do seu país é outra história. Tomamos essa decisão pela fé. Vim ao banco, encontrei um irmão da igreja. Ô, pastor, que bom te encontrar. Puxa, passou em casa aí uma pessoa e estava precisando trocar alguns cheques, e eu então troquei para ela. E dentre os cheques que eu troquei, tem um aqui de $1.000.
Os outros cheques voltaram sem fundo, mas esse aqui eu não tenho como receber. Será que o senhor podia ver os seus amigos lá na América? Falei, perfeitamente, vão dar um jeito de trazer esse dinheiro para você. Eu já comecei a pensar no prejuízo daquele irmão, R$ 4.000, ele tinha trocado 5.000. E eu falei, não, vamos dar um jeito, esse dinheiro vai vir na sua mão. Ele falou, não, pastor, o senhor não está entendendo. Deus disse que é para deixar esse dinheiro com o senhor. Eu falei, como é que é? Gente, eu aprendi na vida, quando alguém diz Deus mandou, você acredita e fica quieto. Deus mandou, mandou. Falei, meu irmão, ontem à noite nós tomamos essa decisão, assim, assim, para mim, esta sua atitude é uma resposta de Deus. Fui ao banco, fiz a compensação internacional. 15 dias depois, o banco me liga, vem aqui. Fui feliz da vida, pensando em pegar $1.000. A moça disse, o cheque voltou. Mas por que voltou? Porque está nominal, precisa da assinatura. Agora, esse homem que passou aqui era um safado. E onde é que eu vou achar esse homem? Sumiu. Só que, além de trocar cheque com esse irmão da nossa igreja, esse homem também trocou cheque com um delegado da cidade, que era crente também. Eu digo a você o seguinte, você não deve dever para ninguém, mas se um dia você tiver que dever, não deva para delegado de polícia. E numa reunião da Adonep, conversando com esse delegado, pastor, o senhor está nessa situação, eu também estou. É o seguinte, o dia que eu prender esse homem, eu lhe aviso. Um belo dia ele me ligou dizendo, pastor, eu prendi o cara em Osasco. Estou trazendo no Camburão. O homem chegou, nós fomos aqui no cartório, que era em frente, ele fez a ficha e carimbou, reconheceu. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Fui no banco, depositei de novo. 15 dias depois o banco liga, vai aqui. Eu falei, é hoje. Cheguei lá, o banco disse, o cheque voltou. Mas por quê? Porque o cartório bateu o carimbo no lugar que não podia. Aí nesse meio tempo eu recebo um telefonema de uma igreja presbiteriana em Newark, de brasileiros e portugueses, me convidando até para ir para lá. Eu entendi que não era esse o chamado de Deus, mas eles me convidaram para passar umas férias, já que eles estavam sem pastor. Então eu fui em dezembro daquele ano. Antes disso, então, eu mandei esse cheque pelo correio pedindo que os irmãos tomassem um jeito, uma providência para localizar. Quando eu cheguei lá no escritório da igreja, o presbítero Rubens disse, pastor, está aqui o cheque. Não conseguimos fazer nada. Falei, meu Deus do céu, nunca perdi a esperança que esse negócio ia dar certo, foi a resposta do senhor. Peguei o cheque, um dia olhei, endereço, Elizabeth. Perguntei, presbítero Rubens, onde é que fica Elizabeth? Ah, fica aqui do lado. Então vamos lá no endereço? Vamos. Vamos lá, era uma livraria evangélica com a seguinte inscrição. Estamos em reforma e estamos atendendo no centro de Newark. Exatamente onde eu estava. Fomos lá, encontramos a moça da livraria, ela falou, pois é, esse homem passou aqui e me deu o golpe. Mas aí o presbítero Rubens foi muito interessante e disse, mas aqui é o seguinte, nós não temos nada com isso. E você sabe que aqui na América, cheque sem fundo dá cadeia. Ela virou e disse, pastor Paulo, eu não tenho como lhe pagar de uma vez. Eu falei, não tem problema, minha irmã. Você pode pagar de que jeito? 4 vezes. Eu falei, beleza, eu vou passar um mês. Toda sexta-feira eu venho aqui, você me dá 250. Pastor, o senhor vai fazer isso? Vou, irmã. Ela chorando, mas como eu não acredito? Eu falei, irmã, bênção para mim, bênção para você. A última semana eu fui lá na sexta-feira, peguei os últimos 250. E aí, meus irmãos, é que você vai entender a bênção desse partilhar da graça. Eu ia ter que pagar uma taxa aqui de 20% para fazer a cobrança. Deus me levou até a América, não paguei um tostão de despesa de viagem e recebi o cheque integral, sem um tostão de desconto. Reparta. Reparta o que Deus tem colocado na sua mão. Agora eu vou fazer a outra pergunta. Eu fiz agora há pouco quem queria receber uma bênção. Quase todo mundo levantou a mão. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos aqui querem ser bênção na vida de alguém? Levante a mão. Eu quero dizer a você, você poderá ser a resposta de Deus para a vida de alguém. Deus poderá usar você para ser o milagre dele, para você partilhar a graça que você tem recebido dentro de você. Irmãos, ao longo desses 2 anos e meio, eu já tinha desistido desse negócio de escrever trabalho universitário,
E eu comecei a escrever esse trabalho junto com o pastor Evandro, num curso lá em Viçosa, no Centro Evangélico de Missões, 92, 93. E não tinha preocupação com o título, porque o meu interesse era o conhecimento. E aí, depois, lá na Unicesumar, o professor Wilson me desafiou, então eu fui atrás. E, de repente, caiu um livro. E esse livro está saindo num momento muito interessante. O Papa lançou uma encíclica sobre o assunto. Barack Obama falou há 15 dias atrás que nós somos a primeira geração a sofrer as consequências do efeito estufa e somos a última a poder fazer alguma coisa. Terça-feira passada, um aluno lá no Sesumar me procurou e disse: pastor, eu aprendi com meu pai que quando 3 pessoas importantes falam a mesma coisa, o assunto é sério. Eu falei: como assim, meu jovem? O Papa falou, o Barack falou e o senhor falou. Eu falei: como é que é? O Papa, o Barack e eu? Qual é o seu nome e número, filho? Tal. Sua nota é 11. Caramba, me colocar aí? A gente precisa entender que quando pregamos o Evangelho, além de pregar que Jesus salva para a eternidade, que Deus muda a vida das pessoas, que liberta das drogas, que liberta de toda maldade do diabo, que cura as enfermidades mentais, espirituais e emocionais, que ajuda a gente a melhorar a administração do dinheiro. Enfim, todas as áreas que normalmente a gente faz cursos na igreja sobre isso, casais, jovens e tudo mais. Mas tem sido uma negligência das igrejas em geral e da igreja do Senhor Jesus, incluir na mensagem do Evangelho a nossa responsabilidade pela criação de Deus. Há 2 verbos lá em Gênesis. Dominem, isso nós temos feito muito bem. Mas tem o segundo verbo, guarde a natureza. Esse verbo pode ser traduzido como mantenha o equilíbrio. E aí nós estamos ruins. Estamos muito mal. A água. Está ficando difícil pensar como é que a gente vai viver sem água. Em junho eu participei de um evento em São Paulo, da Fraternidade Teológica Latino-Americana, e uma bióloga da USP, crente no Senhor, nos deu uma aula dizendo que até 2050, então daqui 35 anos, se não forem tomadas decisões sérias, governamentais, a Terra vai se exaurir para sustentar a humanidade. Talvez você pense: mas aqui na nossa região é beleza, a gente tem de tudo para comer, picanha, salada. Mas essa realidade, em termos de média do mundo, não é igual, não é assim. Você sabe que 1 quilo de carne bovina que você compra no mercado, no açougue, desde que o bezerrinho nasceu até o momento que ele vai ser abatido, aquele 1 quilo de carne precisou de 17 mil litros de água. Uma novilha precisa em torno de 3 a 4 milhões de litros de água. E se o gado não beber, ele fica louco. O que a gente pode fazer? Compre o livro e você vai aprender. Essa moça, lá em São Paulo, nos deu 2 pistas, duas orientações. Primeiro, vamos começar em casa. Vamos mudar a nossa cultura com a questão do lixo. Pastor, mas Prudente não tem ainda coleta seletiva em todos os bairros. Fazer o quê? Infelizmente não tem. Talvez vá demorar um pouco para as autoridades tomarem essa decisão. E, infelizmente, há pessoas que sobrevivem do lixo ainda, para a nossa vergonha. Então, pelo menos você vai ajudar aquele que está sobrevivendo, ele não vai ficar mexendo em tudo quanto é pacote. Separa o plástico, separa o papel, separa o orgânico. De alguma maneira você ainda estará ajudando aqueles que não deveriam estar lá. E vamos pressionar de maneira adequada as nossas autoridades, para que tenhamos serviço adequado para guardar o lixo, para não contaminar os mananciais. Aqui debaixo da nossa terra tem o aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água do mundo. Um satélite da NASA fez uma análise.
Nos últimos 2 anos, esse aquífero evaporou 5% por causa do calor que a terra está tendo. Irmãos, isso não são informações trágicas e para não criar nenhum desespero. Mas ou a gente toma jeito, ou as gerações futuras vão ter muito problema. E de repente, então, Deus me deu a graça de estudar sobre esse assunto, de entender o que é mandato cultural, relacioná-lo com a missão da igreja e, sem menos esperar, está aí um livro. E a segunda dica, segunda sugestão que essa irmã em Cristo deu é a seguinte: começar em casa é a primeira. A segunda, começar na igreja. Vamos incluir o assunto nos currículos da igreja. Vamos incluir o assunto na escola dominical. Vamos pregar sobre isso. Vamos incluir análise sobre isso nas células. Vamos ensinar a nossa geração futura para que eles ganhem dinheiro, sejam empresários bem-sucedidos, mas mantenham o equilíbrio do planeta. E quando a igreja ganha essa compreensão, ela começa a mudar o mundo. E, meus irmãos, o Papa falou. O Papa tem uma autoridade que a gente não faz ideia. Repercutiu uma coisa extraordinária a encíclica dele. Eu sei que talvez você não vai comprar a encíclica dele. Eu já tenho. E meu livro estava para ir para a gráfica. Quando ele lançou a encíclica, eu falei para o meu editor: nós vamos ter que encaixar, é uma coisa raríssima. E aí encaixamos. Então, se você não quiser ler a encíclica, compre o livro, que lá tem um belo de um resumo que nós pegamos do Vaticano. E agora, 15 dias atrás, o Barack falou: reparta a graça que você tem recebido. De repente, essa é a graça que hoje eu estou podendo compartilhar de alguma maneira, numa reflexão bíblica teológica sobre a missão integral da igreja. Mas, finalmente, por que Paulo tinha saudades de Filipos? Primeira razão, pela cooperação no Evangelho. A segunda razão, pela participação na graça. E a terceira razão, pela manifestação de ternas misericórdias. Eu prefiro uma outra versão que diz ternuras misericordiosas. Gosto da palavra ternura. A palavra ternura expressa uma sensação leve, gostosa, prazerosa, não agressiva, tranquila. Como é bom a gente ter atitudes de ternura, receber atitudes de ternura. Você não gosta disso? Uma palavra que anima, um gesto que te abençoa, uma atitude simples que vai mudar o dia daquela pessoa. Paulo está dizendo: irmãos de Filipos, eu tenho saudade do carinho com que vocês cuidam de mim. Olha, o Epafrodito está aqui, ele está passando um tempo comigo muito bom. Está sendo muito legal a gente papear sobre a vida da igreja, conversar sobre vocês. E o Epafrodito conta umas histórias interessantes. Paulo era meio carrancudo, é onde a gente sabe. O Epafrodito tinha um bom humor. E olha, meus irmãos, outra coisa que me abençoou muito foi a oferta. Uma igreja que pensou em todas as situações. Vamos cuidar desse homem de maneira terna, no lado emocional. Vamos mandar alguém lá para ficar com ele? Alguém que cuidou do lado espiritual. Vamos mandar alguém que converse com Paulo. Coisa boa. E cuidou também na área material. Vamos mandar uma oferta para ele ajudar a pagar o aluguel. E Paulo, no final da carta, diz: meus irmãos, vocês foram a única igreja de todas as que eu organizei que pensou em minha vez, não apenas uma vez. E nisso, não apenas uma vez, mas 2. E vocês manifestaram esse carinho por mim aqui na prisão. Só vocês. Como a gente esquece que as pessoas foram boas para nós. E nem sempre dá uma palavra de ternura e de carinho. Paulo diz: meus irmãos, isso é tão bom. A gente precisa aprender a conversar mais sobre este aspecto, reconhecer o valor das pessoas, mostrar que elas são importantes, elogiar, para que o ambiente se torne mais leve. Eu gosto dessa expressão ternuras misericordiosas, porque se ternura já é bom, acompanhado da misericórdia fica melhor ainda. Porque a misericórdia tem a ver com eu estar no lugar do outro. E Paulo está dizendo: olha, como eu sou abençoado por vocês, por conta do cuidado de vocês para comigo. Um dia, nós trouxemos para pregar em nossa igreja o pastor Paulo Moreira Filho,
que era um dos pastores da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Quando Paulo leu o texto que ele ia pregar, Romanos 16, o presbítero Bolivar, de saudosa memória que estava do meu lado, olhou para mim e disse: eita, o que ele vai tirar daí? É uma relação de nomes, só tem nomes. E se teve alguém aqui que está, uma irmã que esteja grávida, ou que um dia ficar de gêmeas, por exemplo, tem uma sugestão muito linda lá, Trifena e Trifosa. Olha que sugestão linda, mas em nome de Jesus não ponha esse nome. Vai marcar suas filhas para o resto da vida. E de repente Paulo começou a demonstrar os relacionamentos de Paulo, do apóstolo Paulo, pessoas que cuidavam dele, e um me chamou muito a atenção, que foi, Paulo diz, abracem-o, saúdem a mãe de Rufo, que foi mãe para mim também. Eu tive tantas mães ao longo do meu ministério, tenho tido agora nas minhas andanças por aí. Muitas pessoas perguntam onde eu estou morando, o que eu estou fazendo. Eu moro aqui em Prudente, dou aula toda terça-feira na Unicesumar, viajo 400 quilômetros por semana, dou aula à noite, durmo lá, venho no dia seguinte. E, graças a Deus, tenho tido convites mais do que minha agenda permite. E assim eu estabeleço meu estilo de trabalho na área do ensino. Como pastor jubilado, eu tenho o direito de escolher o domingo que eu não quero trabalhar. Fico de boa, falo palestra. Esse final de semana nós vamos fazer visita na casa de parente. Visitar parente é a melhor coisa que tem. Porque você não gasta. Ele fica feliz de te receber, mas 2, 3 dias. A Léa tem um provérbio muito interessante. Visita é que nem peixe. Depois de 3 dias fede. Então a gente leva em conta isso. A gente vai. Temos esse privilégio de sair quando a gente quer. Fecha a porta e viaja 10 dias. Mas também eu tenho outras atividades. A experiência que nós tivemos aqui com o estabelecimento de células, como iniciantes em 98, tem sido referência. E hoje, quando eu vi a multiplicação, eu me lembrei de todo um começo que nós tivemos lá em 98, né, irmãos? Aprendendo a lidar com isso para não cometer erros que nós já havíamos cometido no passado. Que beleza! E por conta dessa experiência aqui, eu acabo tendo um pouco de credibilidade na área, então eu sou... Ô, Carlão, fiquei importante, Carlão. Agora eu sou consultor de células. Ô, rapaz! Então as igrejas me convidam para eu orientar a caminhada de transição. Estou fazendo esse trabalho com a igreja do Tiago, lá em Campo Mourão, está indo muito bem. E a nossa igreja em Cosmópolis, perto de Campinas, onde é pastor o Tiago, que foi pastor lá em Bernardes. Estou repartindo aquilo que Deus me deu. E fazendo isso de uma maneira que possa ser agradável na caminhada da fé. E eu disse que eu não iria citar nomes, porque eu sei que eu vou cometer injustiças ao fazê-lo. Mas eu preciso citar 2 situações de ternura que eu recebi aqui dos irmãos, dentre tantas outras ao longo dos quase 50 anos que eu estou aqui. Um dia entrou no meu escritório uma querida e preciosa irmã, que já está com o senhor, Dona Ruth Campos Santos. Mulher de Deus, diaconisa, professor de escola dominical. E ela entrou no meu escritório, assentou-se, aquele seu jeito, viva! Pois não, minha irmã, disse eu a ela. O que a senhora está precisando? Não, pastor, não estou precisando de nada. Eu vim aqui apenas orar com o senhor. E para ser justo, eu preciso reconhecer essa mesma atitude várias vezes com Eduardo Veloso. 34 anos, irmãos. Apenas 2 pessoas entraram no meu escritório para orar comigo. Você gosta da oração do pastor? É bom, não é? Quantas vezes você pensou em orar por ele? Isso foi tão terno, foi tão misericordioso para mim, que eu me lembro disso até hoje. E eu senti o desejo de fazer um desafio aos irmãos. Estamos em agosto, temos agosto até dezembro, 4 meses e meio. Gostaria de desafiar você a pensar nisso, de vez em quando passar aqui na frente, entrar, pedir licença, impor as mãos na cabeça dos seus pastores e orar por eles. Será que dá para alguém fazer isso uma vez por mês? Eu gostaria, no final do ano, conversar com os colegas pastores e eles poderem me dizer, deu certo. Porque eu tenho certeza que eles vão ser profundamente abençoados. A maioria
das pessoas que entram nos nossos escritórios vêm com muitos problemas e a gente está aí para isso, para tentar ajudar. Mas nem sempre as pessoas entendem que nós temos também as lutas que vocês têm. E é preciso que alguém venha com esse gesto de ternura, e imponha as mãos e diga: Deus te abençoe, meu pastor. Deixe esse desafio com os irmãos. Sabe por que eu tenho saudade de vocês? Como Paulo tinha saudade de Filipos? Por causa disso. Por causa da cooperação no Evangelho. Quantas conquistas aqui. Por causa da manifestação da graça, do repartir da graça. E por causa das atitudes de ternura e ternuras misericordiosas. Eu quero encerrar com a mesma bênção que Paulo encerrou esse pequeno trecho da carta aos Filipenses, manifestando, portanto, a minha gratidão a partir do verso 9. E eu também faço essa oração por essa querida igreja, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Querida igreja mãe, muito obrigado por tudo que vocês já fizeram por mim.